Oi, gente, eu sou Ivan Ivanovic e essa é a nossa terceira aula aqui por vídeo, né, das oficinas de fotografia da Secultur. Aqui no meu canal, Oficina de Fotografia, e também no canal da Cultura na Rede, né, da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Paranaguá. Nas duas primeiras aulas, a gente falou dos tipos de câmera fotográfica, né, meio por cima, lógico que não dá para ver todos os tipos de câmera fotográfica já existentes na história da humanidade em uma aula, né? Mas a gente viu pelo menos boa parte dos que estão sendo usados atualmente. E depois, na segunda aula, a gente falou um pouco sobre os princípios da luz, né? De que a luz é muito importante, né? Imprescindível para fotografia. Sem luz não tem fotografia. Então, isso a gente viu nos dois primeiros vídeos, né? E como a gente está trabalhando com fotografia digital, eu preparei para hoje a gente começar a ver os formatos, né? Os tipos de formatos, tamanhos e resolução dos arquivos fotográficos, né? Quando a gente tem uma câmera fotográfica digital, como a grande maioria das que estão sendo usadas hoje em dia, quando a gente faz uma fotografia, quando a gente tira uma fotografia, a câmera imediatamente produz um arquivo fotográfico, um arquivo de computador, né? Grosso modo, um arquivo digital, digamos assim. E esses arquivos podem ser manipulados, né? Podem ser alterados, podem ser guardados em vários dispositivos que a gente tem hoje em dia, né? O mais básico deles é o smartphone, né? Mas também podemos arquivar esses arquivos, né? Guardar esses arquivos nos nossos computadores e nos nossos tablets, ou para transportar eles pode ser usado aí um pendrive, né? Um flash drive, que é o cartãozinho de memória, um cartão de memória SD, micro SD, enfim. E também podemos mandar por e-mail, né? Então existem muitas formas de transmitir, guardar e manipular esses arquivos eletrônicos. Mas vamos hoje ver como são esses arquivos eletrônicos, né? Do que eles são feitos e quais as características que eles têm. Para começar, gente, eu tenho um materialzinho aqui que eu fiz falando que o arquivo fotográfico e o sensor fotográfico também, eles são uma herança direta da fotografia analógica, né, que era feita com os filmes fotográficos. Os filmes fotográficos eram películas que reagiam ou reagem, né, quimicamente com a luz. Né? Então, o filme fotográfico padrão ele tinha ali entre 35 e 36 milímetros, tem, né, ainda, né? 35 milímetros é chamado. Né? E quando houve a transição, quando surgiu a possibilidade de fazer fotografia digital, muitos fabricantes utilizaram a estrutura já existente das câmeras fotográficas analógicas para dar suporte aí a essa aventura digital, que no começo ainda era uma aventura, né? Ainda tinha muito baixa resolução, a qualidade não era grande coisa, mas eram arquivos muito práticos aí, né? As redações dos jornais, das revistas já estavam se informatizando, então era muito prático pegar um arquivo digital e já passar diretamente da câmera para os computadores, né? Então, só para falar assim, explicar para vocês que o formato das câmeras semi-profissionais, profissionais, né, as DSLR, as mirrorless, as câmeras mais padrão da fotografia, digamos, elas usam esse formato de 35 por 24, 36 por 24. Tá? Existem formatos maiores, né, que também são herança das câmeras de médio e grande formato que já existiam, né, antes das câmeras digitais.
mas são equipamentos caros, né, que fazem fotos com tamanhos absurdos. Fotos que são usadas aí quando precisa de uma resolução muito grande e um tamanho muito grande, por exemplo, para publicidade e outras utilizações, né? Mas principalmente para publicidade, para as artes também, né? Então aqui, ó, eu peguei uma imagem que tem mais ou menos o tamanho padrão dos sensores, tá? Partindo da full frame, que é essa que eu falei, de 36 por 24 milímetros, que são as câmeras profissionais, digamos assim, tá? São as câmeras mais usadas pelos fotógrafos profissionais. Um pouco inferior a esse tamanho tem o formato APS-C, que também surgiu ainda na fotografia analógica, tá, gente? Quando a fotografia analógica estava virando digital, surgiu esse formato. Que é um pouquinho menor, tá? Que é o tamanho da maioria das câmeras DSLR do mercado. Da maioria das câmeras, como, por exemplo, as Canon T5, T6, T7, T6i, T5i, T7i, né? Das Nikon, desde da D3100, 200, 300, 400, 500, D5200, D5500, D7000, D7200, todas essas câmeras são APS-C, né? Ainda voltando na Canon, a Canon 80D, 70D, 60D, 7D, todas essas são APS-C, tá? Tem ainda um outro formato que é menos popular aqui no Brasil, que é o micro 4/3, aqui, ó, 4/3, que quer dizer 4/3, que são de marcas como a Olympus, a Panasonic, a Fujifilm, tá? De outras marcas assim. Muitas dessas câmeras são dedicadas para filmagem também, tá? Elas têm o sensor ainda um pouquinho menor, ó, pode ver aqui, ó, de 23 milímetros cai para 18. Depois tem as compactas avançadas, depois tem as compactas simples. Cada vez vai diminuindo mais o tamanho do sensor. Na realidade aqui, gente, cada fabricante faz o sensor do tamanho que quiser fazer. Algumas coisas são padrão, mas muita coisa é livre aí, né? Por quê? Porque essas câmeras aqui, ó, como elas não trocam de lente, tanto faz o tamanho do sensor, o fabricante que determina o tamanho do sensor. Ah, mas e por que as outras que trocam lente? É pelo seguinte, gente, a lente também ela é dimensionada de acordo com o tamanho do sensor. Então tem lentes das câmeras maiores, como as full frame, que não servem, tem lentes das câmeras APS-C que não servem nas full frames. O contrário não, o contrário todas elas servem. Ah, isso é muito complicado, é complicado, no começo é complicado. Quando a gente não está familiarizado com os tamanhos das câmeras, é complicado. Mas aqui vem uma outra coisa que, por enquanto, é importante também, e a gente vai pegando aos pouquinhos, que é as proporções. Tá? Então, quando eu falo em full frame, APS-C, 35mm, eu estou falando de câmeras que a proporção é 3:2. Tá? Então, são 3 partes aqui em cima, tá? 3 partes aqui em cima, para 2 partes aqui. Então, por exemplo, uma foto pode ser do tamanho de 10:15. 10 seria 2 vezes 5 aqui e 15 seria 3 vezes 5. Então, seria 3:2. Tá? A 36:24 também é 3:2. Tá? Aí o tamanho que eu vou definir da minha foto em centímetros, em polegadas, ou sei lá, quando eu for fazer a impressão, tanto faz, mas ele tem que seguir essa proporção. Cada 3 partes na horizontal vai ter 2 partes na vertical. Então, esse é o formato mais básico da fotografia, mais tradicional da fotografia. É o formato que eu uso sempre que a gente vai fazer, que a gente faz exposições, tal. É o formato que eu mais gosto, que é o melhor formato, que melhor representa a fotografia. Quer dizer que eu sempre faço fotos assim? Não. Eu faço, às vezes, dá para fazer foto em outros formatos. Tá bom? Outro formato que é importante é esse 16:9, tá?
Normalmente, esse formato 16:9, ele é o tamanho, normalmente não, é o tamanho das TVs atuais, TVs, essas de tela plana, de plasma, etc. Tá? É um formato mais largo, mas, né? Que geralmente quando a gente usa na fotografia se diz que é um formato para paisagem, né? Porque ele é mais largo e menos alto. Tá? Ó, comparem aqui o 3x2 com o 3x2 com o 4x, ou 3x2 por 16:9, ó. Tá? Então esse aqui, ó, esse aqui é mais largo que esse. E depois nós temos aqui o formato 4x3, velhinho, tá resistindo ainda, tá? Normalmente esse formato, né, até onde eu sei, todos os celulares têm esse formato de câmera, 4x3. Todos. Não conheci nenhum celular ainda que não tivesse esse formato de sensor. Ele é um formato herdado das câmeras de vídeo antigas, das câmeras de vídeo de antes das TVs terem esse formato 16:9. Tá? Então, esse 4x3, gente, é o formato das TVs antigas, aquelas TVs com tubo de imagem, as TVs SRT, né? Até dos monitores de computador antigos também tinham esse formato 4x3. Tá? Ele é um formato mais quadradão. E ele é o formato dos sensores dos celulares, das câmeras super zoom, que eu mostrei na primeira aula, das câmeras compactas, tá? Então, ele é o formato das câmeras antigas também, né, de vídeo. Tá? Para dar um exemplo bem simples para vocês, olha, quando vocês estão assistindo televisão e passam uma novela antiga, por exemplo, ou qualquer programa de TV antigo, não fica duas barras laterais assim na TV de vocês? Duas barras laterais pretas, digamos. Isso acontece porque aquele programa de TV foi gravado numa câmera 4x3, tá? Com essa proporção aqui, e está sendo exibido numa tela 16:9, olha. Então, essas duas laterais aqui do arquivo, da tela, elas ficam escuras. Porque se eu simplesmente esticar isso aqui, a imagem vai ficar distorcida. E se eu simplesmente cortar em cima e embaixo, é capaz de eu cortar a cabeça de alguém, tá? O pé de alguém ou alguma parte importante da trama. Eu coloquei aqui, por último, só para ter comparação, o formato quadrado, que é 1x1. 1x1 significa o quê? Que uma parte aqui é igual a uma parte aqui. É um quadrado, ó. Tá? O quadrado, ele é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais. O retângulo, ele tem 2 lados iguais, 2 lados iguais também. Tá? Esse 1x1 aqui é quase o formato usado no Instagram, assim, tá bom? Mas é para a gente ter a medida da proporção. Tá? Quando eu faço uma foto no celular, o sensor do celular ele tem esse formato 4x3. Quando eu faço uma foto no celular, mas eu já faço ela em 16:9, eu estou desperdiçando essa área de cima aqui ou essa área de baixo aqui. Entenderam? Então, todas as fotos que o celular faz, a princípio, são 4x3, porque esse é o formato do sensor do celular. Ah, existe alguma câmera com formato 16:9? Existe, de vídeo. Tá? As câmeras de vídeo normalmente têm esse formato 16:9. Do sensor já. Tá bom? Então, ó, esse formato 3x2 ele ficaria mais ou menos no meio termo entre o 4x3, que é quase quadrado, e o 16:9, que é o mais largo que alto. Tá bom? Dúvidas? Nós vamos ter a monitoria na quinta-feira. Vamos em frente.
Então, gente, além da gente entender as proporções, né, lá do arquivo fotográfico, a gente tem que entender que ele é composto, né, de elementos menores, né, para que a gente possa, né, enxergar as formas, os elementos que estão ali naquela fotografia ou naquele vídeo, né? Então, para isso, nós vamos ver do que um arquivo fotográfico é composto, tá bom? Ó, eu estou recorrendo aqui à Wikipédia, que muita gente fala que não é o local de pesquisa mais apropriado, né? Mas ajuda, né? Principalmente quando a gente está conectado à internet, ele é muito fácil, né? A Wikipédia é uma enciclopédia colaborativa, ou seja, muita gente ajuda a escrever os artigos, não são escritos só por uma equipe de pessoas, né? Então, mas o que interessa para a gente agora é o pixel. Pixel é o menor elemento de um dispositivo de exibição, né? Aqui fala, o monitor. Né? Então, vocês estão me vendo aí no monitor de computador, de celular ou de TV, e esse monitor é composto de vários pixels. Tá? Para a gente facilitar o entendimento de como os pixels funcionam, eles ficam todos do ladinho um do outro. Então, existe um certo número de pixels nesse sentido e um certo número de pixels nesse sentido. E a imagem é toda formada por esses pixels. Tá? Quando eu falo que é possível atribuir uma cor, é sempre são três cores existentes ali utilizadas pelos arquivos e pelos dispositivos eletrônicos, que são o verde, o azul e o vermelho. Eu já falei isso para vocês, o RGB. Tá? Então, quando a gente imprime no papel, por exemplo, uma imagem, aí são usadas outras cores, né? Pode usar o preto. Preto, amarelo, vermelho e azul para as cores impressas. Mas no vídeo que ele é formado por luz, né, a imagem que a gente vê, ela é feita de luz, e luz colorida, são essas três cores, o vermelho, que é o red, o verde, que é o green, e o azul, que é o blue, RGB. Tá? Quando eu misturo essas três cores na proporção certa, eu tenho o branco. E quando não tem nenhuma luz, eu tenho o preto. Tá bom? Então, para a gente entender o que é o pixel. Ele é um pontinho, tá? Ele é um pontinho aqui, ó. Aqui seria um monitor ampliado muitas vezes, tá? Para que vocês, né, possam ver aí como é que é formado essa imagem. Olha lá, ó. Veja que tem um espacinho vermelho, um espacinho verde e um espacinho azul. Tá? Para formar aqui o branco. E aqui onde eles estão desligados forma o preto. E aqui onde eles estão ligados aí meio, tom, etc, forma outros tons de cores. Tá bom, minha gente? Vamos em frente aqui que eu tenho que falar. Então, voltando lá às nossas imagens, né? São aqueles pontinhos ali, né? Que o sensor da câmera capta e grava em linguagem de computador. Ó, aqui eu falei para vocês que o sensor do celular, esse aqui é um quadro com o tamanho do sensor de celular, tá? Isso aqui é um quadro que tem na resolução, nas configurações do celular, para eu escolher o tamanho da imagem. Ó, wide, o que é wide? Ele seria, digamos, hoje em dia os celulares estão vindo com essa tela um pouco maior que 16:9, um pouco mais larga que 16:9. Ela é mais fininha assim, ó. Então ela é maior que 16:9. Então esse seria o wide, tá? Wide desse celular. Tá bom? Vamos voltar lá na nossa tela.
Ó, então aqui o wide tem esse número aqui, ó, 3040 por 1440. O que é esse número aqui? Estava esperando os cachorros do vizinho se acalmarem aqui, voltamos lá aos nossos números. Tá aqui, ó, tem dois tamanhos de wide, um maior e outro menor. A proporção que eles seguem é a mesma. Eu não sei qual é ainda, mas é a mesma. Tá? Porque isso aqui é um formato que tem uma proporção fixa. Quando esses números são maiores, quer dizer que tem mais resolução. Quando os números são menores, quer dizer que tem menos resolução. Para que serve uma foto de mais resolução? Serve para ter mais qualidade, para poder fazer uma impressão maior, para poder ver numa tela maior. Para isso que serve uma foto de alta resolução. E para que serve uma foto de baixa resolução? Gente, a foto de baixa resolução, ela serve para ser transmitida pela internet. Tá? Esse é o principal motivo de eu diminuir a resolução de uma imagem. É não ocupar espaço de memória que desnecessário e não gastar pacote de dados desnecessariamente. Tá? Por isso que quando a gente manda uma foto pelo, digamos, WhatsApp, ela fica menor do que ela foi tirada normalmente. Ó, a gente falou do 16:9, tem vários formatos de 16:9 aqui, ó, vários tamanhos de 16:9. Então, eu vou explicar o que servem esses números ali. Vamos lá no 4.3, 4x3, que é o nosso padrão aqui do celular. Ó. Tanto que está marcado aqui, 4x3. O 4x3, gente, ele é... Eu vou ligar uma calculadora aqui, tá? Ó, o 4x3, ele é o formato do celular, do sensor do celular. Né? Não do monitor, do sensor. Então, as maiores fotos desse celular serão em 4x3. Então, vamos lá. 3.264. 3.264. Vezes 2.448. Aqui na minha conta, vocês não estão vendo, deu 7.990.000.272, tá? 7.990.272, tá? O que significa isso? Significa que essa foto tem quase 8 megapixels. Lembram de ouvir falar de megapixels? Ah, eu comprei uma câmera com não sei quantos megapixels. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Bom, então agora vocês fazem ideia. 1 megapixel é 1 milhão de pixels. Tá? 1 milhão daqueles pontinhos lá, vermelho, verde, azul. Tá bom? Para que serve a quantidade de megapixels alta? Serve para a foto ter mais qualidade. Tá? E para que serve foto com megapixel baixo? Serve para foto ter menos qualidade e ficar mais leve. Tá bom? Por isso que eu tenho aqui, ó, 4x3, esse tamanhão aqui e esse tamanhinho menor. Por isso que eu tenho 1x1, esse tamanhão aqui, ó, 1x1. Veja, 1x1, os números são iguais, eu multiplico um por outro. 6 vezes 3, 3 vezes 3, 9, que vai dar 10 megapixels. Tá? Ó, 1x1 vai dar 1 e pouco. Por causa desse 88 aqui. Tá bom, gente? Então, essa é o formato aí a resolução das fotos. Está muito superior, está muito por cima, vocês vão esquecer disso, muito provavelmente. Mas tem algo que eu gostaria de lembrar para vocês, que é o seguinte: vocês vão ter que lidar com esse tipo de informação durante o nosso curso aqui. Então, isso nós vamos sempre retomando essas informações, tá? Resumindo, formatos, né, que são as proporções. Pixel é o pontinho, o menor pontinho que forma uma foto. Tá? Quantidade de pixels, mais de 1 milhão de pixels é 1 megapixels. Tá? 10 milhões de pixels é 10 megapixels. Assim por diante. Tá bom?
Gente, por hoje é isso, tá? A gente tem mais coisa para ver. A gente não entrou nem no JPG ainda, tá? Tem JPG, tem RAW, tem outros formatos, outros tipos de arquivos fotográficos. Não deu tempo ainda de entrar, vamos entrar mais para frente, tá? Na próxima aula, não, porque na próxima aula a gente já vai para uma aula prática aí de fotografia de objetos, tá? Porque se a gente ficar só falando aqui de teoria, vocês vão se cansar e é muita coisa para processar, tá? Talvez alguém de vocês já saibam isso tudo que eu estou falando, ou pelo menos tenham alguma ideia, ou saibam uma parte da informação, ou até saibam mais que eu, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que revisar isso, ou ver isso tudo, tá? Tipo de arquivo, tamanho, resolução, etc. Tá bom? Dê uma olhada no celular de vocês, tá? Do tamanho das fotos. Tire foto em uma proporção e em outra para comparar, tá? Vejam aí o tamanho que está ficando as fotos de vocês. Faça um teste, né, de ver o tamanho do arquivo que é enviado, que você tira uma foto na sua câmera, o tamanho do arquivo que você recebe pelo WhatsApp, como são diferentes, pelo Facebook, como são diferentes os tamanhos, tá? Que esses programas, todas essas redes sociais, elas comprimem os arquivos, elas comprimem os arquivos para facilitar o envio pela internet. Tá? Então, tudo isso vai ajudar vocês. E para a próxima aula, que vocês já podem ver já na sequência aí, nós vamos trabalhar com fotografia de objetos. Tá? Boa semana, nos encontramos na monitoria. E na próxima aula.